Hoje no Saúde e Fé, vamos falar sobre TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH trata-se de um transtorno no neurodesenvolvimento da criança. As características principais são as dificuldades em regular a atenção, controlar impulso e hiperatividade. Pesquisas apontam que aproximadamente 5% dos adultos têm TDAH, inclusive as crianças. Isso representa mais de 10 milhões de pessoas no Brasil. Ocorre em homens e mulheres e, na maioria dos casos, persiste ao longo da vida, não estando limitado somente às crianças. Porém, minha gente, para conversar um pouco com a gente sobre o tema, esclarecer muitas dúvidas, eu e você vamos receber ele que é médico pediatra. Nós carinhosamente acolhemos e vamos dar um bom dia ao doutor Cláudio Cunha, o doutor das gravatinhas de super-heróis. Bom dia, doutor. Obrigado. Que alegria recebê-lo, né? Prazer. Hoje está vindo de Capitão América. Capitão América. Capitão América. Então, nesse projeto que o senhor tem aí, de sempre aproximar cada vez mais os pacientes com essa dinâmica também do palhaço, é isso? É um simbolismo para mim mesmo de um objeto para me lembrar a cada momento e a cada atendimento de que é importante essa relação de proximidade, afetividade e de alegria. Né? Isso, acima de tudo. Doutor, eu lembro que o senhor esteve aqui outra vez, nós falamos sobre os transtornos do desenvolvimento da criança. Sim. E o senhor citou 5 elementos do transtorno aí que pode acometer. Recordando, doutor, então... Esses transtornos começam muito cedo na vida, né? Então eles podem se apresentar de várias maneiras, mas basicamente eles podem se caracterizar por transtornos da deficiência intelectual, transtornos do espectro autista, tá. Os transtornos do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Transtornos motores, de apraxia e transtornos de aprendizagem, específicos da aprendizagem. Então, esses 5, o senhor falou assim, desses o senhor citou TDAH. TDAH. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então? Vamos falar. Por favor, doutor, sente-se. Gente, então, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Fala sobre isso, doutor. O TDAH, a gente imagina que seja um problema na própria atenção, né, das crianças, mas, de fato, ele é um pouco mais profundo, ele repercute na atenção. Mas ele é um problema, basicamente, um problema de função executiva. Função executiva é todo comportamento, seja ele motor ou seja ele no pensamento, que faz uma regulação do seu próprio ação, da sua própria ação ou do seu pensamento. Então, basicamente, o TDAH, ele afeta uma parte importante do cérebro que faz a regulação e o freio dos comportamentos. Comecei a entender agora. Freio. A palavra freio. A palavra TDAH está muito associado a freio inibitório. A dificuldade do cérebro, da gente, conscientemente, frear nossos comportamentos. Comportamento e pensamento também, doutor? Quando a gente começa assim, não completa uma frase, já está noutra. Já está noutra. A função executiva, ela inicia, então, com uma autopercepção. Então, começa no freio. Freando o quê? Principalmente o nosso comportamento motor, o nosso comportamento verbal e o nosso comportamento emocional. Ô doutor Cláudio, então, linguagem prática e concreta, é aquela mãe que reclama, aquele pai ou aquele professor que reclama que a criança não para quieta, que ela não para no mesmo lugar, que ela vai começar a estudar, já logo desiste, já quer fazer outra coisa. É isso mais ou menos por aí que vai o caminho, não? É isso, ele se caracteriza basicamente pela impulsividade. Então isso é um aspecto da criança ser agitada, impulsiva, e não controla o corpo, às vezes não controla o que fala e não controla a sua regulação da emoção. Então, às vezes, ele chora demais, outras vezes, quando está engajado, muito feliz, fica feliz demais, e isso atrapalha o contexto das relações sociais. Então, ele não é um problema de não saber fazer as coisas, não é um problema de entendimento das coisas, mas é um problema de performance. Então ele sobe na mesa, teve uma boa ideia de brincar em cima da mesa e ele sobe na mesa num lugar ainda que não é apropriado. Agora, doutor Cláudio, ou seja, isso não tratado nessa janela de oportunidade que o senhor gosta de usar,
não tratado isso no tempo específico, na fase adulta, é uma pessoa que começa um relacionamento e não termina, ou seja, começa um trabalho e não termina, como é que é? As crianças começam com essa coisa hiperativa, da coisa impulsiva. Num segundo momento, essa impulsividade e a hiperatividade melhoram, mas essa característica, essa inquietude, ela pode melhorar até no corpo, mas no pensamento ele não freia. Então ele tem dificuldade de se engajar em projetos, em processos ao longo do tempo. Então ele desiste. Então qualquer dificuldade que não seja muito motivacional para ele continuar, ele desiste. Então fica difícil de ler um livro, fica difícil de terminar um projeto. Ele tem um ótimo projeto. Na vida amorosa? Na vida amorosa tem muito problema por essas questões também emocionais. Se ele tem vontade de sair hoje, ele sai e sem ter um contexto, sem perguntar para a esposa se é conveniente ou não é conveniente. Ele tem dificuldade de manejar dinheiro, tem dificuldade de dirigir, é um risco muito grande dirigir, porque fica impulsivo, quer passar os outros sem inadvertidamente, né? Então isso reflete muito na questão social, na questão profissional da pessoa. Vamos mostrar algumas fotos para quem está em casa, assim, o papo está muito bom, gente, o papo está muito bom. Aqui, doutora, assim, essa criança aí está concentrada. É uma criança aparentemente com uma extrema dificuldade de realizar uma tarefa. Tá. As crianças, é um espectro grande o TDAH. Então tem crianças que conseguem engajar e não tem problema de aprendizagem qualquer. Desde que ela tenha interesse e vontade de estudar e goste de estudar, ela consegue estudar. O que ela não consegue, muitas vezes, é fazer o projeto da escola para terminar o trabalho. Mas não é uma dificuldade de entender as matérias, muitas vezes. Muitos outros momentos, ela tem tanta agitação que não consegue prestar atenção na aula e tem um baixo rendimento. Então, gente, é importante isso que a gente está falando hoje, porque nós queremos ajudar você, porque existem muitas situações em que muitas pessoas são hiperativas, muitas pessoas começam uma coisa e você está se identificando certamente de situações que pode ser que essa pessoa tenha um TDAH. Essa pessoa tendo um TDAH na fase adulta, o que fazer? Ou já é uma fatalidade do destino que não vai fazer mais nada? Não, primeiro a gente precisa, muitas vezes o adulto com TDAH, ele tem já comorbidades. Se como a performance dele vai mal, eles começam a ficar ansiosos, terem depressão, é muito associado a esses transtornos. E às vezes eles estão nos consultórios dos neurologistas e dos psiquiatras com as suas comorbidades em tratamento, mas a questão inicial, que é a dificuldade executiva, não está sendo tratado. Então, a primeira coisa é entender que tem o risco e fazer o diagnóstico e, a partir daí, fazer um projeto terapêutico para ele. Terapia. Né? Esse projeto terapêutico pode ser naturalmente no adulto, ele se beneficia muito com a medicação. Essa é outra coisa que eu queria deixar claro, doutor, para todos. O senhor é professor aqui. A gente tem preconceito sobre medicação quando a gente fala em doenças neuropsiquiátricas. O que não pode é automedicação, né, doutor? O que não pode é automedicação. Não pode automedicação, a gente não pode medicar aquele que não precisa ser medicado. Certo. Mas existe mais do que um excesso de medicalização no Brasil, talvez exista uma falta de diagnóstico preciso. Essas crianças estão com baixo rendimento, essas crianças estão sofrendo, milhares de adultos estão sofrendo sem diagnóstico. Tem um fator hereditário, tem um fator genético aí envolvido ou não? Ou é adquirido com o passar do tempo? Todos os transtornos de desenvolvimento têm uma questão genética envolvida. Entendi. Se o pai teve, a mãe teve, o avô... 50% das crianças têm um ou outro pai. Então não é raro conversar com uma criança que vem com uma atitude não muito adaptada, uma criança pequena, agitada, ou está mordendo, ou está batendo. Vai conhecer a casa, o pai aí é assim. Na hora que começa a conversar, o pai é assim, o pai está sofreu a vida inteira e o pai também tem o diagnóstico. Okay. E os neurologistas falam que é muito comum medicar o adolescente e medicar o pai junto. Isso tem que tratar a família. E é importante tratar o pai porque a grande questão desses transtornos do desenvolvimento
principalmente o TDAH, é o controle do ambiente. Okay. E como é que eu posso fazer controle ambiental se eu não estou apto a fazer Porque se não dá certo alguma coisa, a pessoa se irrita, pode passar por uma autoagressividade, etc. Isso é complicado, né, E aí vem os transtornos associados às comorbidades. Então o TOD, aquele transtorno opositor, transtornos de conduta estão muito associados a essas crianças que têm hiperatividade. Diretor, temos perguntas aqui, diretor? Temos perguntas aqui, né? Temos perguntas, porque isso é fantástico que a gente está falando hoje, porque são realidades que a gente não escolhe, né? A gente vive no dia a dia, se identifica. Eu tenho certeza que você está se identificando com essa realidade, você está aprendendo bastante, Afi. E aí, por isso que a gente traz aqui o Dr. Cláudio, para nos ajudar assim a compreender a teoria, para a gente começar a colocar em prática, viu? Doutor, aqui pergunta chegando, o Matheus Ribeiro de Caçapava, bem pertinho de nós aqui. Bom dia, Matheus, que Deus te abençoe, muito obrigado por estar conosco. Como ajudar meu filho a se organizar com as tarefas da casa? É importante dar essas tarefas para ele fazer? Vai saber se o pai ou a mãe também não tem, né, doutor? Com certeza. Obrigado, Matheus. É importante organizar a rotina da criança. As crianças com TDAH ou as pessoas com TDAH têm uma dificuldade muito grande em autorregulação do tempo. Então tem uma miopia do tempo. Deixa para a última hora. Vai deixando para a última hora, ou não se organiza no tempo e não se organiza no espaço físico. Entendi. Então acaba esquecendo, vai na sala, na hora que tem que fazer um processo de colocar o cesto na lavanderia e depois voltar, ele faz a primeira coisa, a segunda ele já não faz mais e depois ele vai brincar. Então a gente precisa organizar uma rotina e organizar algum processo que seja visualmente claro e uma informação visualmente do processo que ele deve ser feito e reforçar o comportamento adequado. A gente fala muito não para as crianças. Porque a criança vai buscar aquilo que dá prazer, doutor. Ou seja, entre fazer uma tarefa e o tablet, o celular, isso aqui, claro que ele vai, né? Então... E é muito comum entregar o tablet e o celular, porque ele fica engajado no tablet e no celular, que fica tendo uma resposta imediata. A dificuldade é na recompensa daqueles projetos onde a recompensa vem muito distante do início do processo. Então eles têm mais dificuldade. Então a gente tem que quebrar as tarefas em tarefas menores e recompensar essas tarefas a cada momento. Mais uma perguntinha aqui, dá tempo, claro que sim. O Marcelo Pontes, do Rio de Janeiro. Bom dia, Marcelo. Que bom que você está conosco aqui no Saúde e Fé, aprendendo sobre TDAH, né, Marcelo? Como explicar para meus outros filhos que o irmão tem TDAH? E aí, doutor? Eu acho que a gente tem que ser muito claro e explicar para as pessoas que o irmãozinho tem uma dificuldadezinha no freio. Então a gente precisa ajudar o irmãozinho, ou o irmão mais velho, a se controlar e principalmente se regulando o seu comportamento, o mais velho se regular o comportamento do mais velho, o menorzinho tende a seguir atrás, se for o contrário também. Então, a organização não é da pessoa que está com o transtorno, mas a organização é de todo o ambiente onde ele vive. Então, o irmãozinho deve ajudar nesse sentido. Eu acho que o jeito mais fácil é de dizer que o irmãozinho tem uma dificuldade do freio, do pé do freio. Entendi. E não cobrar, e não assim, cercear, e ao muito menos usar de agressividade, porque isso ele não escolheu ser assim, né, doutor? Na hora que a gente trata com agressividade, a resposta dele é agressiva e isso leva a uma comorbidade que é muito associada ao TDAH, que é o transtorno opositor. Ok, e aí vai aumentando ainda mais, o buraco vai ficando maior, né? Maior. A gente tem que fazer um processo de recompensa e menos punição. Mais uma perguntinha aqui do diretor, o Rogério Menezes de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Bom dia, Rogério, que Deus te abençoe, representando aí Barra Mansa aqui no Saúde e Fé. É verdade que só os meninos têm TDAH, doutor? Não. As meninas têm TDAH também. Os meninos têm uma proporção de 3:1. Em adultos, essa proporção cai, são 2 homens para uma mulher. Em crianças, são 3 meninos para uma menina. Então, o TDAH ele pode ser daquele tipo hiperativo, impulsivo, e ele pode ser também daquele desatento. As meninas têm uma propensão maior de terem esse TDAH desatento. O TDAH desatento, ele tem uma outra característica, não é aquele que engaja, não é aquele hiperativo, não é aquele extrovertido, é aquele que fica quietinho na sala de aula, é aquele que fica pensando, é aquele daydreaming, é aquele sonhador, que aí esse tem mais dificuldade de concentração e de prestar atenção nas matérias. O senhor falou da janela de oportunidade de tratamento, assim, janelas de possibilidades. Qual é a janela? O que fazer nesse tempo aí, doutor?
entendeu que tem uma criança pequena que está com comportamento não adaptado em casa, está mordendo, está irritado. Isso não é uma questão puramente emocional, psicológica. Tem que ver o global. Na hora do global, a gente precisa ver essas entradas sensoriais, fazer uma boa avaliação e começar a tratar. Esse tratamento passa por treinamentos cognitivos das funções executivas. Então é um tratamento, quando é maior, psicopedagógico, pedagógico, intelectual, digamos assim, uma coisa mental, e um treinamento comportamental, de manejo de comportamento em sala de aula, manejo de comportamento em casa. Então o pai e a mãe precisam ser treinados para isso. É muito importante. E mais importante ainda, crianças com TDAH vão se beneficiar fazendo o uso da terapia medicamentosa. Esse é o trabalho, esse é o mais importante, é o que mais dá resultado para o controle naquelas crianças que precisam ser medicadas.